Áries é a chama que inaugura caminhos. Falar sobre Áries é falar sobre o impulso que faz a vida avançar. É o primeiro signo do zodíaco associado ao início, ao nascimento, ao movimento que rompe a inércia e transforma a intenção em ação. Mas reduzir Áries à imagem simplista de alguém impulsivo, competitivo ou explosivo é ignorar a profundidade psicológica que existe por trás desse signo. Áries representa a força primordial do ser humano diante do mundo. É a energia que diz "eu existo" antes mesmo de perguntar se será aceita, compreendida e admirada. Existe em seu simbolismo uma coragem quase instintiva, uma necessidade de experimentar a vida diretamente, sem excessivos filtros ou mediações. A essência ariana é o desejo de viver intensamente. Quem possui uma forte influência de Áries costuma carregar uma relação muito direta com a existência. Há pessoas que observam a vida pela janela. O ariano, em geral, prefere abrir a porta e entrar, mesmo sem saber exatamente o que encontrará. Esta postura não nasce necessariamente da ausência de medo. Pelo contrário, muitas vezes o ariano sente medo como qualquer outra pessoa. A diferença é que tende a agir apesar dele. Existe uma espécie de urgência interna que o impulsiona a seguir em frente. Por isso, Áries frequentemente aparece associado à coragem, mas sua coragem não é sempre calculada ou estratégica. É uma coragem espontânea, que surge do desejo de experimentar, conquistar e descobrir coisas novas. O ariano não quer apenas ouvir histórias sobre uma montanha, ele quer escalar a montanha. Não quer apenas imaginar possibilidades, deseja testá-las. Sua natureza está profundamente conectada à experiência prática da vida. E uma das características mais importantes de Áries seja sua necessidade de afirmar a própria identidade. Enquanto alguns signos se preocupam em se adaptar ao ambiente ou compreender as necessidades coletivas, Áries tende a perguntar: quem sou eu? E mais do que isso, como posso expressar quem sou? Essa busca faz com que muitos arianos sejam naturalmente independentes. Eles costumam valorizar a liberdade de escolha, a autonomia e a possibilidade de seguir seus próprios caminhos. Quando se sentem excessivamente controlados, limitados ou até impedidos de agir, podem experimentar uma profunda frustração. Isso acontece porque sua energia vital depende da sensação de movimento. Para o ariano, a estagnação costuma ser mais dolorosa do que o erro. Errar faz parte da caminhada. Ficar parado é o que parece insuportável. O signo de Áries pertence ao elemento fogo, e isso ajuda a compreender muitas de suas características. O fogo aquece, ilumina, transforma e inspira. Porém, também pode consumir rapidamente aquilo que toca. Da mesma forma, pessoas influenciadas por Áries frequentemente demonstram entusiasmo intenso. Quando acreditam em uma ideia, mergulham nela com paixão. Quando iniciam um projeto, dedicam energia abundante para fazê-lo acontecer. Essa intensidade, ela tem um lado extremamente positivo, a capacidade de motivar pessoas, iniciar movimentos e abrir caminhos onde antes havia apenas a dúvida. Mas também apresenta desafios. Assim como uma chama pode se acender rapidamente, o interesse ariano pode mudar de direção com a mesma velocidade. A rotina excessiva, ela tende a diminuir o seu entusiasmo. Por isso, muitos arianos precisam encontrar constantemente novos objetivos que alimentem seu senso de propósito. Agora, a impulsividade é uma das características mais conhecidas de Áries. Não deve ser entendida apenas como falta de reflexão. Em muitos casos, trata-se de uma confiança profunda na ação. O ariano costuma acreditar que algumas respostas só podem ser encontradas através da experiência.
enquanto outras pessoas analisam cenários por longos períodos, ele frequentemente prefere agir e corrigir a rota depois. Esta postura pode gerar conquistas impressionantes, porque permite aproveitar oportunidades que outros deixariam passar. Por outro lado, também pode resultar em decisões precipitadas, conflitos desnecessários ou frustrações momentâneas. O aprendizado de Áries ao longo da vida costuma envolver o equilíbrio entre a coragem e a sabedoria, e entre a iniciativa e a paciência. E existe algo quase magnético na forma como Áries se relaciona com obstáculos. Desafios tendem a despertar sua energia. Muitas vezes, quando tudo parece fácil demais, surge uma sensação de desinteresse. Em contrapartida, situações difíceis podem ativar sua determinação de maneira extraordinária. Isso acontece porque Áries gosta da sensação de conquista. Há satisfação em vencer dificuldades, superar limites e provar para si mesmo que é capaz. É comum encontrar arianos em posições de liderança, empreendedorismo, esportes, atividades competitivas ou profissões que exigem iniciativa e capacidade de decisão rápida. Eles costumam sentir prazer em ambientes dinâmicos, onde podem exercer autonomia e assumir responsabilidades. Já no amor e nas relações humanas, Áries tende a demonstrar intensidade emocional. Quando gosta de alguém, geralmente demonstra interesse de forma clara, não aprecia excessivos jogos emocionais nem situações indefinidas por muito tempo. Existe uma sinceridade natural em sua forma de se relacionar. Isso não significa ausência de complexidade emocional, significa apenas que o ariano prefere lidar com os sentimentos de maneira direta. Ele valoriza a autenticidade. Admira pessoas que possuem personalidade própria, opiniões fortes e a capacidade de caminhar lado a lado sem perder a individualidade. Ao mesmo tempo, pode enfrentar desafios relacionados à impaciência, à necessidade de controle ou à dificuldade em compreender ritmos emocionais diferentes dos seus. Uma das grandes evoluções afetivas de Áries acontece quando se aprende que amor não é apenas conquista, é também permanência, construção e presença contínua. Poucos signos possuem uma relação tão interessante com a raiva quanto Áries. Sua energia frequentemente reage rapidamente diante de injustiças, de obstáculos ou de frustrações. Pode parecer explosivo. Existe uma característica específica deles. O ariano geralmente não gosta de permanecer preso ao ressentimento. Ele tende a expressar sua irritação e seguir em frente. Enquanto algumas pessoas acumulam mágoas silenciosamente por anos, Áries costuma liberar emoções de forma mais imediata. Isso pode gerar conflitos momentâneos, mas também revela uma capacidade notável de recomeçar. E seja justamente essa habilidade de recomeçar que representa sua essência mais profunda. E se fosse necessário resumir Áries em uma única imagem, talvez a melhor fosse a do arquétipo do pioneiro, aquele que entra primeiro, que explora territórios desconhecidos e que aceita os riscos inerentes ao novo. Em toda a sociedade, existem pessoas que preservam, organizam, aperfeiçoam ou harmonizam. Mas também são necessárias pessoas que iniciam movimentos. Áries simboliza exatamente esse impulso, a energia que abre portas, que desafia limites, que questiona o que parecia impossível, que transforma ideias em realidade. E o maior exemplo disso é o Leonardo da Vinci. Nascido em 15 de abril de 1452, representa uma das manifestações mais fascinantes da energia ariana. Enquanto a maioria das pessoas se especializam em uma única área, ele explorava dezenas delas. Pintura, engenharia, anatomia, arquitetura, mecânica, ciência e invenções. Muitas de suas ideias estavam séculos à frente do seu tempo. Leonardo parecia movido por uma necessidade incessante de descobrir o que existia além do horizonte conhecido.
Essa inquietação criativa lembra profundamente a natureza ariana, a recusa em aceitar limites simplesmente porque eles existem. Com o amadurecimento, muitos arianos descobrem que sua maior força não está apenas na velocidade, mas na direção, que coragem não é agir sem pensar, e sim é agir com consciência, que liderança não significa dominar, significa inspirar. E vencer não é derrotar os outros, é superar a própria versão de ontem. Quando essa maturidade surge, Áries revela sua face mais nobre, a de alguém capaz de unir determinação, autenticidade e generosidade. A chama continua acesa, mas já não queima de forma descontrolada. Ela ilumina, orienta, aquece e inspira outras pessoas a encontrarem a própria coragem. Áries é frequentemente lembrado por sua força, iniciativa e intensidade, mas sua verdadeira riqueza está em algo ainda mais profundo, a confiança na vida. É o signo que simboliza o primeiro passo, o nascimento das possibilidades e a disposição para enfrentar o desconhecido. Sua jornada não é perfeita, é marcada por impulsos, erros, aprendizados e recomeços, mas talvez seja justamente isso que o torna tão humano. Áries nos lembra que nenhuma grande história começa com garantias absolutas. Toda grande história começa quando alguém decide avançar, mesmo sem saber exatamente o que encontrará pela frente. E nessa coragem de dar o primeiro passo reside a essência mais bela e transformadora da energia ariana.